Estamos de volta, salve, salve para você, professor Washington, mais uma aula de informática, essa aula maravilhosa para você, ou você preferiu o Tanaka, naquela simpatia e calma dele. Estamos de volta, Tanaka para você, direito previdenciário, ou você prefere o Emerson, estamos de volta aqui para o nosso direito constitucional, ou você prefere o Wilson. Certo! Qual que você prefere? Então, não dá para imitar o Marcos não sei como é que foi, né? Olha só, estamos de volta para mais uma aula para você de informática. Vamos agora inicializar aqui o nosso estudo sobre malwares e ataques, tá? Professor, até agora nós estudamos o quê? Nós estudamos a parte de segurança da informação. Só que no que diz respeito, no que se refere à parte realmente de segurança. Ou seja, se você já assistiu Guerra nas Estrelas, falamos de Luke Skywalker. Agora vamos falar de Darth Vader. Vamos falar da parte de ataques. Vamos falar da parte de invasão. Vamos falar da parte do lado negro da força. Vai aparecer aqui na tela a Estrela da Morte. Aparece aí, joga a Estrela da Morte aí na tela. Ponto. Agora a gente vai falar da parte negra da força, certo? Então vamos lá. Olha só, na parte de ataques e malwares. Porque assim, pessoal, o que acontece? Não adianta nada você utilizar o sistema de informações sabendo que você está correndo o risco de ter as informações interceptadas, de ter as suas informações roubadas, se você não investir em segurança. Então, por exemplo, quando você manda um e-mail para alguém, esse e-mail pode ser interceptado. Quando você entra no seu internet banking, pode ser que alguém roube as suas senhas do internet banking e acessa o banco como se fosse você. Foi aí, e por causa disso, foram criados os mecanismos de segurança que vocês conheceram nessas várias aulas que nós tivemos sobre a parte de segurança. Ou seja, os princípios da segurança da informação, lembrar de SIDA, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, e também os princípios básicos, confiabilidade, privacidade, sigilo e não repúdio. Então todos esses princípios, junto com todos os outros recursos que nós falamos, criaram todo aquele mecanismo de segurança que estudamos até a aula passada. Agora é o seguinte, nas provas também eles pedem a parte de ataque, ou seja, o que os crackers usam para invadir computadores, para roubar suas informações. Professor, pode parar, para. Agora você falou uma coisa aí. Professor, eu sei que você está em dúvida, tá? Eu sei que você está em dúvida, porque eu consigo ouvir você, porque nós temos a Estação Espacial Internacional e lá nós temos o Tanaka nesse momento lá. Ele consegue passar as informações aqui para nós, junto com a telinha de tudo que você está falando via satélite, entendeu? Então eu sei, através da webcam do seu computador, a gente consegue acessar a webcam do seu computador, tá? Eu estou vendo você, minha senhora aí, eu estou vendo o seu senhor lá no fundo, enorme, comendo batata frita, e você aí na sala estudando, aquele seu marido gordo que está assistindo Animal Planet, brincando com você. Olha, amor, o suricato, que bonitinho. Aí você fala, meu Deus do céu, eu preciso passar em concurso. Calma, eu sei. Então, olha só, presta atenção aqui comigo. Professor, o senhor falou cracker, mas eu sempre ouço e vejo também escrito em vários lugares que o certo é hacker. Não, vamos pensar assim. Hacker é o cara do bem, você sabia disso? Hacker é o cara que usa o seu conhecimento para o bem. O hacker surgiu no final dos anos 70, os hackers, eles trabalhavam em grandes empresas como a TIT, a IBM, a Xerox, E esses hackers, eles utilizavam o conhecimento que eles tinham da área computacional para mostrar às empresas aonde que elas poderiam melhorar na parte de segurança. Isso é hacker, tá? Então,
eles hackeavam, eles buscavam brechas para mostrar isso para as empresas. Foi aí que aconteceu o seguinte: alguns hackers, eles foram expulsos dessas empresas, demitidos, não expulsos, mas demitidos dessas empresas, e eles ficaram fula com essas empresas, essas grandes empresas. E aí eles começaram a usar esse conhecimento que eles têm para fazer invasões. E aí o nome continuou hacker, mas a partir dos anos 90 é que foi criado o termo cracker. Só que esse termo ele já não é tão difundido, tá? Então existe uma grande diferença. Ó, o hacker é o cara do bem. O cracker é o cara do mal, tá? Não esquece. Portanto, vamos estudar nesta aula e nas próximas aulas tudo que o cracker tem de mecanismo para fazer invasões no seu computador ou no sistema computacional, tá? Então, olha só. Existem basicamente duas formas de você fazer invasões: através de ataques, usando técnicas de invasão, ou através de códigos, programas para você fazer invasões, tá? Ataques, nós temos um ataque muito famoso, que é o ataque DOS. Professor, você não tem nada a ver com MS-DOS? Não tem nada a ver com MS-DOS, tá? Então, olha só, ataque DOS quer dizer Denial of Service, ou ataque de negação de serviço, tá? Permite derrubar servidores. Existe um recurso que a gente usa no ataque DOS que permite derrubar servidores, que é esse recurso aqui, ó, chamado de Buffer Overflow. Então, se em concurso perguntar para você o que é o Buffer Overflow, isso é uma forma de ataque DOS que faz o quê? Envio de pacotes para sobrecarregar o servidor. Aí você fala assim, vem cá, que pacote? Bom, vocês já tiveram aula de internet. Lembra que eu falei para você que tudo que trafega na internet é transportado através de pacotes TCP ou pacotes UDP? Então os protocolos TCP são os protocolos de transporte, é eles que levam informações. Aí você fala assim, mas são protocolos legais? Sim, são. Só que aí, neste caso, eles usam protocolos TCP falsos, tá? São pacotes TCPs falsos. Aí você fala, mas professor, por que falso? Porque na verdade eles não estão carregando nada, eles são apenas o pacote em si que está indo, né? E eles enviam uma grande quantidade de pacotes falsos. E eu quero que você anote o seguinte: pacote TCP falso são chamados de ping of dead. Isso aqui caiu na prova do Banco do Brasil, Fundação Carlos Chagas, para escriturário, e eles perguntaram se ping of dead era um tipo de código malicioso, se era um método de ataque e se podia ser barrado pelos firewalls, tá? Então isso aqui caiu em concurso. Ping of dead quer dizer ping da morte. Então sempre que você quiser derrubar um servidor, você manda ping da morte, que são o quê? Pacote TCP falso. E é isso que eles fazem usando a técnica de Buffer Overflow. Não é um sistema isso, tá, pessoal? As técnicas são feitas manualmente, então você digita comandos. As técnicas são feitas através de comandos. Ô professor, eu posso fazer isso em casa? Eu vou ensinar para vocês, tá? Mas não usem isso para o mal, use isso para o bem, tá? Então agora que você está assistindo a nossa aula aqui, faz isso para nós, tá? Clica lá no botão iniciar do Windows, clica aí. Isso, clicou no botão iniciar, abriu a setinha, acabei de ver aqui pela webcam, pela Estação Espacial Internacional. Aí você clica ali no pesquisar, no iniciar não tem um pesquisar, onde você pesquisa arquivos, aí você digita assim, ó, você digita CMD, tá? E bate a tecla Enter, bate o Enter. Quando você digitar CMD, ele vai abrir uma tela preta que é a tela do MS-DOS, certo? Beleza, agora vamos mandar 4 ping da morte para um determinado servidor, tá? Aí você vai digitar assim, põe assim, ó. Vou usar um outro comandinho aqui. Ping www.terra.com.br, tá? Faz isso. Aí bate o Enter. Enter.
você vai ver que ele vai mandar 4 pacotes, tá? 4 pacotes para o servidor do Terra. Ah, professor, mas não aconteceu nada. Não, não aconteceu. Eu só estou dizendo para você que é possível você mandar pacotes para um determinado servidor, tá? Você mandou 4 ping da morte para esse servidor aqui. Geralmente a gente faz isso para testar a comunicação com o servidor, saber se o servidor está online, tá? Mas, professor, como é que eu faço para derrubar o servidor? Aí você teria que ter vários servidores fazendo isso. Ou seja, não é tão fácil assim. Eu sei que você ficou triste, tá? Então, beleza. Agora, na parte de códigos maliciosos, é o seguinte. Aqui eu estou usando programas. Porque o que aconteceu? Olha só. Com o advento da internet, né? E com o tempo, os crackers, eles perceberam que eles poderiam fazer programas para destruir alguma coisa. No caso aqui, ó, fazendo manualmente era muito complicado. Então eles pensaram assim, por que a gente não faz programas? E aí, isso nos anos 80, né? Então aí, naquela época, eles desenvolveram programas. E esses programas, eles visavam o quê? Destruir, modificar uma informação na máquina da pessoa. É só para sacanear, né? No bom termo ali falando, tá? Os primeiros programas, códigos, que a gente chama de códigos maliciosos, tá? São os vírus. Ah, professor, e vem cá. Todos os programas usados para o mal são chamados do quê? De malware. Olha aqui, ó. Malware são códigos maliciosos. São programas que você usa para fazer alguma invasão, para derrubar alguma coisa, para roubar alguma coisa. Naquela época, nos anos 80, só tinha esse cara aqui, meus amigos, ó. Só tinha o vírus nos anos 80. Foi a partir do advento da internet, a partir de 1990, que eles pensaram assim, peraí, qual a graça tem da gente ficar derrubando informações, quebrando, roubando, aliás, roubando não, né? Você só quebrava informações e destruía essas informações das pessoas. Por exemplo, tinha um vírus muito famoso nos anos 80, chamado de I Love You. O vírus I Love You e o Ping Pong são os vírus mais famosos dos anos 80. A função deles era o quê? Você ligava o computador e aí você colocava um disquete. Naquela época era disquete. Para você que é nova e está assistindo esse vídeo, naquela época tinha disquete, entendeu? Naquela época tinha fita magnética, naquela época não tinha internet, não tinha telefone, então as pessoas conversavam mesmo, entendeu? Hoje é tudo online, tudo é Pokémon GO. Daqui a um tempo você já está namorando um Pokémon. É uma loucura. Aí o Pokémon já te dá um vírus também, é uma loucura. Naquela época não. Naquela época você assistia Caverna do Dragão, você assistia Thundercats, a turma da Xuxa, que até hoje eu lembro, meus amigos dos anos 80, até hoje eu lembro do endereço da Xuxa, Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. E o CEP é 22.470. Aí você fala, meu Deus, você não perdia um programa. Não perdia. E era uma maravilha. É uma loucura, a única coisa que eu lembro. Olha só, então naquela época que tinha, nos anos 80 que tinha vírus, era só isso. Você abria o computador, colocava um disquete de 5/4 infectado com vírus ping-pong, aí ficava uma telinha, um negocinho pingando assim na telinha. Tipo um ping-pong mesmo, uma bolinha. Enquanto a bolinha estava ali pingando na sua telinha, todos os dados do seu hard disk, do seu HD eram apagados. Aí você fala, meu Deus do céu. Professora, eu não quero pegar um vírus desse hoje, sim. Só que hoje eles já pararam de fazer esse tipo de vírus, sabe por quê? Porque qual que é a vantagem de você apagar uma informação de uma pessoa que você nem conhece? E aí, com a criação da internet, a partir de 1989, com o glorioso Tim Berners, que hoje é CEO lá do LHC, do acelerador de partículas. O cara é um espetáculo, inclusive teve entrevista com o Tim Berners recentemente na Globo News. E o cara, com o lançamento da internet, que foi ele que criou toda a base da internet, aí o que aconteceu? Os crackers perceberam assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer programas que roubam informações
pra gente ganhar dinheiro? Vamos! Porque até então eles não ganhavam dinheiro nenhum, né? Foi aí que eles começaram a criar os outros programas mais com mais poderes, mais complexos. Eu até chamo eles de X-Men. Por quê? Porque você sempre tem um que ajuda o outro, tá? Ó, você tem um cavalo de Troia que vai te enganar, que é a mística. Sabe, a mística é um espetáculo. Já assistiu o X-Men? Se não assistiu o X-Men, digita lá no Google, mística. Então ela não fica mudando de... Não fica? Então, você vai ter o cavalo de Troia que vai te enganar. Você vai ter esse aqui que é o pior de todos, que é o Worms. Esse é o mais top de todos. Esse é o Wolverine, entendeu? Esse ninguém consegue matar ele, o Worms. Esse é o espetáculo. Aí você tem o Adware. Adware é o outro tipo de código malicioso, tá? Spyware é o espião, né? Que vai ali ficar espionando. Eu até preciso ver quem que é do X-Men que gosta de ficar espionando, assim, ó, tá? O Rootkit, que isso aqui é um pacote completo. Isso aqui junta todo mundo, Magneto e todo mundo ali no Rootkit. Né? Professor do céu, vem cá, quer dizer que a partir dos anos 90 eles começaram a pensar no dinheiro? Sim, aqui ó, dinheiro, vamos ganhar dinheiro. E eles começaram a criar softwares para roubar suas informações. Mas fala a verdade, minha senhora, se eu falar agora para você, pega o seu cartão de crédito, entra no site da editora atualizar e doa todo o seu limite para nós. Você vai fazer isso? Não! Entendeu? Apesar que seria bom que se fizesse. Eu ia agradecer. O Emerson também, fica um espetáculo, tá? Mas então o que o Cracker vai fazer? O Cracker pensou assim, peraí, para a pessoa doar dinheiro para nós, ela não vai fazer. E se eu pedir dinheiro para ela, ela também não vai dar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um meio de enganar essa pessoa. Aí essa pessoa vai instalar um programinha no seu computador e esse programinha vai se encarregar de capturar tudo que tem no computador dela e tudo que ela digita e passar para mim. Foi aí que foi criado esses softwares especiais, malwares, a partir dos anos 90, tá? Ô professor, então eu posso dizer que o vírus não tem nada a ver com o cavalo de Troia? Não. Mas professor, e se cair no concurso? O cavalo de Troia é um vírus? Tá errado. Ah, o Worms é um vírus? Tá errado. O Adware não é vírus, o Spyware não é vírus, o Rootkit não é vírus, o cavalo de Troia não é vírus. E professor, então o que é vírus? Vírus é vírus. Professor, mas então... eu agora estou perdida, porque eu achei que tudo era vírus. Claro, o técnico de informática vai falar para você que tudo é vírus, entendeu? Se o seu Word não abre, ele vai falar que é vírus. Se você está jogando Counter-Strike no seu computador e começa a dar tiro na cabeça das pessoas e aí o computador todo queima, aí você leva para o técnico de informática, ele vai falar, minha senhora, você pegou um vírus chamado Counter-Strike e um tiro pegou na placa-mãe. Então, cara, tem que se matar. Mas, professor, então quer dizer que vírus faz uma coisa diferente do cavalo de Troia, que faz coisa diferente do Worms? Exatamente. Cada um deles, por isso que eu chamo de X-Men, cada um deles tem uma função, entendeu? Cada um deles tem um poder. E esse poder de cada um deles, do vírus, do Worms, do cavalo de Troia e suas funções, iremos ver na próxima aula, certo? Então finalizamos aqui essa aula de Malwares, parte 1, e depois a gente vai à parte 2, certo? Então vamos orar, oremos. Não quero mais depender da editora atualizar, porque eu preciso passar em concurso. Assim que eu passar em concurso, eu não quero mais saber das aulas do Emerson, e nem de ninguém, nem do Washington, e nem do Tanaka, porque eu vou ganhar bem e vou agradecer a editora atualizar pro resto da vida, e vou depositar 10% do salário na conta da editora. Amém. Em nome de Padre, Filho e de Espírito Santo. Tchau!